Deus abençoe a todos que possam aproveitar bem esse estudo, capítulo 9 de Daniel, a partir do versículo 27, né? Daniel fica antes de Oséias, depois de Ezequiel. E nós vamos ver aqui sobre essa folha que fala das 70 semanas de Daniel. Então, é como Daniel estava orando e o anjo chegou para Daniel e disse: Daniel, no princípio das tuas súplicas, né? 9:23, saiu uma ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado, considera, pois, a palavra e entende a visão, né? Então foi dito a Daniel, a partir do versículo 23, né? Então foi dito a Daniel que Daniel estava orando, confessando o meu pecado, como diz ele aqui no versículo 20, confessando o pecado do meu povo, o povo de Israel. E aí Deus disse: eu vou dar a resposta a Daniel. Quanto tempo vai ser para que tudo seja resolvido? Porque Daniel estava no cativeiro, né? Daniel estava nos 70 anos de cativeiro, estava lá nesse momento e começou a orar, a confessar o seu pecado, reconhecer que estava ali cativo, porque o povo pecou contra Deus. E aí, irmãos, ele, ao estar orando, veio o anjo do Senhor, né? E chegou para ele e disse: olha, no começo das tuas súplicas, a ordem saiu, para a gente ver que como é a oração, né? Quando Daniel começou a orar, Deus disse: vai, aí o anjo veio. Aí ele deu essa revelação aqui, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo, que é o lugar santo, né, do templo, aquela parte que o sumo sacerdote entrava. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará a aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador, né? Então nós temos aqui uma profecia que Daniel recebeu ao estar orando e perguntando a Deus como será o futuro do teu povo. E Deus disse: olha, para resolver tudo é 70 semanas. Note bem, irmãos, aqui são 70 semanas de ano. Vocês lembram que quando nós falamos que o povo de Israel trabalhava 6 anos e no 7º descansava? Então havia uma semana de anos. Eles trabalhavam 6 anos e o 7º ano era para a terra repousar. Assim também, irmãos, aqui está se referindo a 70 semanas de ano. Isto é, quanto é 70 semanas de anos? Então, cada 7 anos vezes 70 dá 490 anos, certo? Então, aí vem a Adventista de Jeová e diz que
ele fará o concerto com muitos por uma semana. Eles dizem que se refere ao Messias, mas não é. Aqui está dizendo na Bíblia, né, no versículo 26, diz que ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Então ele diz que foi o Cristo que firmou uma aliança com o povo de Israel e eles mataram ele 3 anos depois. Então cessou a aliança, mas não é. Com essa interpretação, os judeus que não aceitam que Jesus é o Cristo desmancharam, destruíram essas ideias que os testemunhos de Jeová, os adventistas têm, que a última semana foi quando Jesus esteve aqui. Mas a gente sabe que houve um intervalo entre a semana 69 e a semana 70. Isto é, a 69ª semana, ela encerrou com a rejeição do Messias. E a 70ª semana ainda vai se cumprir, que é uma semana são 7 anos, é que falta se cumprir, que é justamente a semana da grande tribulação. E Deus, para mostrar isso, irmãos, que essas 70 semanas tem um intervalo, ele, aqui na nossa folha que eu passei para vocês, tem aqui 70 semanas, aqui está mostrando, 70 semanas que estão determinadas sobre o teu povo. E Deus aqui no Velho Testamento, irmãos, mostrou que os judeus não tiveram só essa 70 semanas não. Então, vamos analisar aqui. 75 anos, Gênesis 12, 4, quando Abraão foi chamado, tinha 75. 15 anos, aí teve 430 anos, foi quando veio a lei. A Bíblia diz que a promessa foi feita a Abraão. E em Gálatas capítulo 3, versículo 17, é dito o seguinte, que a lei que veio 430 anos depois de Abraão. Então, 430 com 75 dá 105, dá 505. Então, você com 505, você tira 15 anos de que Abraão esteve dando ouvido a Sara, sua mulher, quando ela teve a ideia. Então você vê um intervalozinho aqui, olha, na primeira semana, aqui é a primeira 70 semanas. Então houve 75, 430 anos. E menos 15, eu não vou dizer que foi incredulidade de Abraão, mas foi o período que Abraão ficou dando ouvido a Sara, sua mulher, e possuiu a sua serva Agar. E quando Isaac nasceu, se cumpriu a promessa, o filho já estava com 15 anos. Então esses 15 anos foi um período negro na vida de Abraão. 505 menos 15 dá 490, está registrada as primeiras 70 semanas. Depois, irmão, da saída de Israel do Egito, até quando o povo ficou em Siló, foi 46 anos, né? Com 555 anos, que dá 501. Agora, veja bem que atrás da folha, eu já teve uma aula aqui, não foi? Atrás da folha que eu dei a vocês, olha aí, por trás. Israel passou do domínio do inimigo 111 anos. A usurpação de Abimeleque foi 3 anos. O domínio dos juízes do Senhor, 296 anos. Irmãos, as pessoas erram muitas vezes porque leem uma coisa totalmente de forma equivocada. Então vamos para o livro de Primeiro Reis, né? Vocês estavam aonde?
Você estava em Daniel, é lá para trás, 1 Reis, né? No capítulo 6. Então, olhe bem o que a palavra de Deus está mostrando aqui. 1 Reis, capítulo 6, versículo 1 diz: Sucedeu que no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano quarto do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zife, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. E quando foi que terminou a casa do Senhor, irmão? Veja aqui no versículo 38 agora, 6:38. Diz assim, ó: E no ano 1º do mês de Bu, que é o mês oitavo, se acabou esta casa com todas as suas coisas e com tudo o que lhe convinha, e a edificou em 7 anos. Então, no ano 480 da saída dos filhos de Israel, começou a construção, terminou 7 anos depois, dá 487. E onde é que estão os 3 anos para continuar, para completar? A prova que o profeta Jeremias aqui no rei não estava usando um tempo real. Porque, irmão, não só fez 483 anos da saída dos filhos de Israel do Egito. No 480 não, fazia mais. Só que ele não conta esses 111 anos aqui, ó, da folha que você tem aqui, ó, que é os anos que os estrangeiros foram 111 anos, né? Então a gente olha nas partes vermelhas da folha e diz assim, que em Juízes 3:8, serviram a Mesopotâmia 8 anos. Juízes 3:14, serviram aos Moabitas 18 anos. Juízes 4:3, oprimidos pelo rei de Canaã, 20 anos. Juízes 9:22, dominados por Abimeleque, 3 anos. Então Abimeleque é contado aqui como um inimigo, né? Porque ele era filho de Gideão e ele usurpou o domínio e ficou sendo rei por conta própria. Juízes 10:7-8, oprimidos por filisteus e amonitas, 18 anos. Juízes 13:1, nas mãos dos filisteus, 40 anos. Então o total, irmão, dá 111 anos. Então o povo de Israel passou da saída dos filhos de Israel até o término da construção do templo, foram 601 anos. Aí você tira os 111 anos de domínio estrangeiro e os 3 de Abimeleque, tira 111 anos. Os 3 de Abimeleque inclui que Abimeleque era um judeu. Então, do domínio estrangeiro, você tira 111 anos, dá 490. Então, irmão, só Deus para fazer um negócio desse, certo? 270 semanas. Agora, quando Salomão começou a construir o templo, até o fim do cativeiro, que foi quando nós estudamos aqui que o rei Assuero enviou Esdras para Jerusalém. A história mostra que Assuero começou a reinar no ano 425, né? E a Bíblia diz que no ano 20º do seu reinado foi o ano que Neemias foi para Jerusalém. Então, Neemias foi no ano 445. Então, até o ano 445, irmãos, do ano de quando terminou a construção do templo, foi no ano 105 a.C. Até 445. Vocês sabem quanto tempo dá isso? Dá 560 anos. E tira os 70 anos de cativeiro, irmãos. 70 anos de cativeiro. Diminui. Sabe quanto dá? 490, que dá 70 semanas também. Então só Deus, irmão, para dividir a história de Israel em 70. Agora, por que Deus deixou esses intervalos aqui? De 15 anos do período do patriarca Abraão, 15 anos de recesso, né? Porque ele passou 15 anos sem esperar a promessa do seu filho Isaac. É tanto que Deus, quando prometeu que Isaac ia nascer, ele disse: ó, Deus, Senhor,
que Ismael cresça diante de ti. Ele praticamente já estava aceitando Ismael como herdeiro. Então foram 15 anos de recesso. E aqui também 111 anos de domínio estrangeiro. Agora só que misturado, né? Deus levantava um juiz, libertava o povo. Aí depois o povo pecava quando aquele juiz morria. O povo pecava e entrava no domínio estrangeiro. Então esse domínio estrangeiro somado dá 111 anos. Então desses 611, né? E depois vocês podem ler o que tem aqui na folha, Caleb falando. Caleb, quando foi reclamar a sua terra, ele disse assim, ó, 40 anos tinha eu, quando Moisés me mandou a espiar a terra, né? Nós podemos ler isso, só para ver um relato interessante de Caleb, não é isso? Podemos ver isso em Juízes, né? Capítulo 14, versículo 7 a 10, quando Caleb disse, olha, eu tenho que receber minha terra. Moisés disse que só eu ia entrar na terra. E eu quero, né? Eu quero. Josué 14, né? Josué, não é Juízes, não, é Josué. Josué é o 6º livro, depois dos 5 de Moisés, é Josué. Aí veja o que Caleb fala, uma coisa interessante, porque Deus disse, olha, ninguém vai entrar nessa terra prometida. Os dois únicos cabeça branca que entraram na terra foi Josué e Caleb. Os outros entrou tudo novinho. Só eles dois que não desanimaram o povo. E Caleb começou a explicar a sua situação. Capítulo 14, versículo 7 a 10. Então Caleb diz assim, 40 anos tinha eu, esse é Caleb falando, né? Então versículo 6, então os filhos de Judá chegaram a Josué e Gilgai, e Caleb, filho de Jefoné, o cananeu, lhe disse, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, por causa de mim e de ti. Ele dizendo a Josué, que era eu e você, foram os únicos que estamos vivos aqui. Os outros morreram porque não acreditaram que o Senhor ia colocar na terra. Mas Josué e Caleb, ele e os outros só escapou a descendência, os filhos, os novinhos entraram. Mas só os dois velhos que tinha Josué e Caleb. E aqui, 40 anos tinha eu, ele dizendo, né? Quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barnea a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo, certamente a terra que pisou teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverasse em seguir ao Senhor, meu Deus. Né? E agora eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados. Olha, está vendo como está certo? Desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora é que hoje tenho já 85 anos. Então, você tem que somar essa data, 45, que é 46, porque já fazia um ano que ele estava no deserto quando foi esviar a terra. Então, 46, você vai somar os 40 anos de governo do rei Davi. Davi governou 40, Saul governou 40, foi primeiro. Então, somando tudo, vai dar exatamente 601, que diminuindo por 111, dá os 490, certo? Então, não tem nenhum erro. Aí, a terceira semana é justamente na construção do templo, né? Você está vendo aqui, essa terceira parte. Foi no ano 505, no ano 1005, que foi no ano 1/10 do reinado de Salomão, né? Que passou 7 anos para construir o templo, e Salomão, com 4 anos de governo, ele começou a construir o templo em Jerusalém, certo? Um templo para o Senhor. E aí, no ano 445, foi quando saiu a ordem para reconstruir Jerusalém.
O templo já estava construído. O pastor Geinés fez um estudo lá em Salém, né, a respeito de que de um templo a outro dá 490 certinho, de um templo a outro, do tabernáculo do deserto até o templo que Salomão construiu, do templo que Salomão construiu até o templo que Esdras construiu. Mas essas 460 semanas, segundo o teólogo Taylor, né? É um doido, que eu li o livro dele, um teólogo doido. Mas ele mostra, irmãos, que esses intervalos é para que dê a ideia que na última 70 semanas também tem um intervalo, e é grande. Porque quando Jesus morreu, acabou. Foram 69 semanas cumpridas, falta uma, que é os 7 anos de tribulação, que ainda vem. Quando os crentes forem arrebatados, aí começa a se cumprir a última semana. E o anticristo, ele vai fazer um pacto com o povo de Israel. Aqui está mostrando em Daniel, capítulo 9. E ele fará um concerto com muitos, né? Capítulo 9 de Daniel. Por uma semana, por 7 anos. Quer dizer, ele vai fazer um pacto de 7 anos. Por que, irmão, um pacto de 7 anos? Quantos anos Salomão levou para construir o templo? Nós temos lá, né? Começou no ano 480 da saída dos filhos de Israel, o ano relativo, não é o ano absoluto não, né? Porque foi muito mais do que isso. É por isso que os historiadores erram tanto o nome do faraó do Êxodo. Ou eles erram a data ou erram o nome, porque eles querem colocar esse termo de Reis, capítulo 6, versículo 1, né? No ano 480 da saída dos filhos de Israel do Egito. Aí eles contam para trás disso. Então, o faraó era fulano. Ou eles botam um faraó diferente lá, porque eles se baseiam no que a Bíblia diz. Mas só que eles não estudam direito. Porque só em Atos, irmão, diz que Deus deu a eles juízes por mais de 450 anos. Lá em Atos, capítulo 13. E Deus, depois que ele estava na terra, Deus deu juízes a ele por mais de 450 anos. Aí você bota os 40 de reinado de Davi, com os 40 do reinado de Salomão, de Saul, e os 11 de Salomão, isso ultrapassa esses 487. Então essa contagem de Jeremias é porque ele tira esse tempo que Israel vivia submissa a uma nação. Esses 111 anos de domínio estrangeiro não é contado. Se você contar a fundação do mundo até hoje, passa dos 6 mil anos, do Gênesis até hoje. Pode contar na Bíblia que você consegue, mas passa de 6 mil anos. Mas porque o povo de Israel diz que nós estamos no ano, eles estão no ano 5.783, porque eles também só usam anos relativos. E o calendário judaico é diferente do calendário gregoriano. Por isso que o tempo aqui, as pessoas se complicam em marcar o tempo. Então vamos voltar para Daniel no capítulo 9. Então vocês estão entendendo, irmãos, essa questão de que as 70 semanas, elas não são consecutivas, assim como as outras 70 semanas da história de Israel. A primeira foi de Abraão até a saída dos filhos de Israel do Egito, até a lei, né? Porque a lei foi dada no primeiro ano que Israel saiu do Egito. Assim que Israel saiu do Egito, Moisés já subiu para o Monte Sinai para receber. 430 anos depois, né, que o povo de Israel entrou no Egito. Aí dentro da terra prometida passaram
mais de 555 anos, né? Ou 515 anos, praticamente. Juntando com o tempo do deserto, dá 555. 601 já é com o reinado de Davi, Salomão, e ainda tem o tempo que Samuel julgou Israel. Então esse tempo, irmãos, as pessoas pegam Reis, capítulo 6, versículo 1, e fazem uma contagem errada. Aí, o faraó foi Ramsés. O faraó foi Toterrém. Se a gente for contar pelo tempo aí, vai dar o faraó Carran, né? Mas eles podem ter botado o faraó errado no tempo errado, né? Já que na estela que encontraram, tinha o nome Ramsés, que era Ramsés. Acharam, irmãos, uma estela, o povo descrevendo a escuridão, as águas tornando em sangue. Acharam estela lá nas pirâmides. Uma tábua, né, com os relatos. Glória a Deus que essas coisas foram escritas em estela, porque se fosse em pergaminho não dava para estar ainda conservado, ou em papiros, né? Que o papiros era feito à base de vegetais, se acabava. Os papiros praticamente não, e era fácil de se extraviar. Agora, os pergaminhos era a base animal, era feito e escrito em couro, né? A gente sabe que a Bíblia, que Moisés escreveu, foi toda em couro, e todo a Torá e o Tanakh, né? Foi tudo escrito em couro. E foi bem conservado, porque era escrito assim, cavando o couro, com ferro quente, certo? Eram os escribas que faziam esse trabalho. Então, irmãos, essa estela tem todos os relatos das pragas do Egito. E aí o rei que aparece no nome lá é Ramsés, né? Que é Ramsés, mas certamente Ramsés não foi do ano 1400 e pouco, e no ano 1600 e tanto. É que eles colocam a data por causa do que está em Reis, capítulo 6. Vocês pensam que esses historiadores, ao invés de pesquisar, eles não vão para a Bíblia? Eles vão para a Bíblia. Eles falam mal da Bíblia, mas eles procuram a autenticidade da Bíblia para fazer os relatos históricos deles. Então, irmãos, vocês têm alguma dúvida com relação a esses tempos, esses intervalos? Então, são 490 anos, vão dar 70 vezes 7, né? De 70 semanas, dá 490 anos. Então, foi exatamente o que a resposta do anjo que trouxe para Daniel. Daniel, acabou, Deus já deu a resposta, ele disse o que é que vai acontecer, tu só tem agora 490 anos, né? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, até que cesse o sacrifício, justamente quando... Então, nós temos também uma revelação aqui, que o anticristo é provavelmente um romano, né? Um romano, porque a Bíblia diz que o versículo 26, 9:26, né? Por isso que as pessoas têm a ideia de que seja um papa, né? Ele tem que ser de Roma, porque aqui está dizendo, sabe e entende desde a saída, 26, né? 9:26, depois das 62 semanas será cortado o Messias, né? Então são 7 semanas e 62, dá 69, né? Então os judeus ficam sem querer aceitar isso. O Messias aqui é porque é traduzido por um ungido, mas não para si mesmo, quer dizer, ele será eliminado, né? E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então, irmão, depois que Jesus morreu, 40 anos depois, 37 anos, né? Veio o imperador Tito,
que depois tornou-se general Tito, né, que depois tornou-se imperador, e destruiu Jerusalém e o templo, cumprindo o que Jesus disse aos discípulos. Mestre, olha só essa estrutura desse templo. Ele disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja destruído. E se cumpriu. 37 anos depois que Jesus ressuscitou e subiu ao céu, Jerusalém foi destruída. Então, o povo do príncipe que há de vir, olha bem, o povo do príncipe que há de vir, então esse príncipe que há de vir vai ser de Roma. A gente não pode nem ter dúvida. Por isso que alguns classificam como um dos papas sendo, né, esse príncipe que há de vir. E ele, né? Então o versículo 27 diz que ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Então veja, irmão, uma semana é a última semana. Então, olha, nesse intervalo aqui, desde que Cristo ressuscitou, Cristo morreu, até hoje, é o intervalo. Os intervalos aqui são pequenos, né? 15 anos no tempo de Abraão, 111 no tempo do povo na terra, com os juízes, 70 anos no período do cativeiro, dos reis, né? Aqui é o período dos reis, e 70 anos de cativeiro. Mas o período que tem o nome aqui, igreja, né? Que é bom a gente estar no por aí, igrejas, né? Que é o período da graça. Eu estou no período da graça, né? Quando eu organizei esse mapa aqui, eu ainda estava sem entender muito a questão da igreja, né? Ainda tinha esse negócio de Cristo ia arrebatar a igreja. Não existe a igreja, né? Quem inventou a igreja foi Inácio de Antioquia. Existem as igrejas, né? É tanto que quando eu começava a estudar um livro comprado na livraria Betel, que tinha o nome Cristo Sim, Igreja Sim, e comecei que aquele escritor só falava as igrejas batistas. Ele dizia a igreja batista, né? Como a Assembleia diz, a igreja Assembleia de Deus, o presbiteriano de A, presbiteriano, o luterano de A, a igreja luterana, e os batistas diziam assim, as igrejas batistas, porque elas são locais, como as igrejas do Novo Testamento. Nós temos, lá no capítulo 16 de Romanos, as igrejas dos gentios, as igrejas de Cristo, 11:16 de Corinto, as igrejas de Deus, né? Lá em Gálatas 1:2, as igrejas da Galácia. Então, as igrejas de Deus são locais. Por isso que essa igreja aqui não tem nenhum poder externo que manda nela, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Mas a igreja, por exemplo, que eu participava lá, passei 7 anos, quero Brasil para Cristo, quem mandava nela era o semipapa que ficava em São Paulo, que era o Manuel de Mello. Ele é quem controlava todas as igrejas, porque o sistema pentecostal e presbiteriano são as prostitutas, filha da grande prostituta, que também tem um papa. Eles seguem o mesmo modelo. A denominação ele chama de igreja, porque eles têm um modelo também. Mas as igrejas de Deus, elas são independentes. A única regra aqui é a Bíblia, como no tempo das primeiras, no primeiro século, tinha os apóstolos, né, que tinham influência sobre todas. Por isso que Paulo diz, é o que ensina em cada igreja, né? Ele não diz que ensina na igreja, ele diz em cada igreja, porque tem em cada igreja, né? Ele fala isso lá em Coríntios, né? Na carta de 2 Coríntios. Então, irmãos, esse termo aqui, igreja, vocês substituem aí por graça, ou igrejas no plural, né? Então, o tempo da graça, aqui em cima tem, o tempo da graça. Então, o nosso intervalo é bem maior. Então, quando os discípulos perguntaram a Jesus sobre, será este o tempo que restaram os reis na Israel? Aí Jesus deu uma resposta que os amilenistas não gostam, né? Jesus disse, não vos compete conhecer tempo e época que o Pai estabeleceu para sua exclusiva autoridade. Lá o termo é exósia, né? Não é como tem na nossa, que pelo seu poder, né?
É como se assim, ele fez isso pelo poder que ele tem. Não, ele lá está dizendo que Deus não é agora, não é, Jesus dizendo, não é da conta de vocês o tempo que o Pai, né, capítulo 1 de Atos. Então esse intervalo começou, irmãos. Esse intervalo. Então das 70 semanas de Daniel, falta se cumprir uma. Para que Deus volte a tratar com Israel. Então esse período aqui, irmão, do nosso mapinha que temos aqui, nosso cronograma aqui, essa parte mais escura é a parte de Deus tratando com Israel. E no finalzinho você vê que tem o número 7 aqui, né? Então 483 anos, falta se cumprir a última semana, que é 7 anos. Então a tribulação, a grande tribulação, será 7 anos. Então quando diz assim, ele fará o concerto com muitos por uma semana. Uma semana por quê? É o período de construir o templo. Mas na metade da semana ele vai encerrar tudo, né? Ele fará cessar o sacrifício. Ele vai invadir Israel e ele vai matar as duas testemunhas. Você tem lá em capítulo 11 do Apocalipse, né? Que as duas testemunhas vão dar o testemunho e ninguém vai poder fazer mal a ela, porque se alguém tentar dar um tiro nas duas testemunhas ou matar ela de faca, o que é que acontece? Fogo sairá da sua boca e os consumirá. Mas depois que terminar o seu testemunho, aí o que é que vai acontecer? A besta que sobe do abismo fará guerra contra eles e os matará. Aí eles vão ficar tão alegres, irmãos, o mundo todo, com aqueles dois mortos, que eles vão mandar presente uns para os outros. Já pensou? Já pensou o rei da Arábia mandando uma pulseira de ouro para o rei, né, da Inglaterra, o presidente do Brasil mandando as riquezas para outro, porque eles vão comemorar, porque as duas testemunhas tinham atormentado eles. E quando a besta matou, aí disseram, pronto, é como quando mataram Jesus, acharam que tinha acabado, pronto, agora estamos tranquilos, esse homem dizendo que era o Cristo, acabou tudo, né? Mas pelo contrário, e a besta vai ser assim, é tanto que o anticristo não vai permitir que bote o corpo dele em sepultura, está lá no capítulo 11 de Apocalipse, né? Tudo isso. Por quê? Para nunca fazer a mesma besteira que Pilatos fez. Porque a mentira ainda continua, dizer que roubaram o corpo de Jesus. Eles dizem, não, vamos deixar na praça, apodrecer a ele, para todo mundo ver. Só que no quarto dia, né? Passado 3 dias e meio, depois que será, ressuscita mais não, vamos embora. Aí os judeus viram eles se levantarem, uma voz vindo do céu, dizendo, subir aqui. Eles se colocam sobre seus pés e sobem. O que diz a Bíblia? Que milhares, 7.000 morreram com um grande terremoto. E o resto deu glória ao Deus dos céus. Certo? Então, morreram 7.000. E o resto deu glória. Então, irmãos, começa agora, as 70 semanas é para Israel se converter, né? Então, em Atos 1, perguntaram os discípulos a Jesus, no 6, né? Aqueles, pois, que se haviam reunido, argumentaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Mas Jesus não respondeu como os amilenistas querem, né? Não, acabou esse negócio de reino. Israel não quis, agora o reino é espiritual. Não, ele disse, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, né? Então aí é como se tivesse dizendo assim, ele, com o poder que tem, ele quem já disse quando vai ser. Mesmo assim não muda
o princípio do versículo, né? Mas diz assim, para a sua exclusiva autoridade, que é o certo, que é quando diz assim, não, Deus só vai ter autoridade. Então, na sétima trombeta, quando diz lá, o reino do mundo passará a ser do Senhor e do seu Cristo, né? Então, estão entendendo, irmãos? 7 semanas estão determinadas para o teu povo. 70 semanas. 7 semanas e 62 semanas, que dá 69. Para ser restaurado. Então, justamente, Jerusalém restaurada. Mas aí vem o anticristo. Aí até o Messias, 62 semanas até o Messias. O príncipe, né? E depois dessas 62 semanas será cortado o Messias. Eles mataram Jesus, não é isso? Depois das 60 depois o príncipe, né? O príncipe, depois a cidade do príncipe que há de vir, né? O povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade santa. Jerusalém foi destruída no ano 70. E haverá uma desolação. Aí quando diz assim, até o fim haverá guerra, porque Jesus disse, né? Que depois, que tem gente que pensa que é só no fim, mas não. Desde que Cristo subiu, ele disse que agora iria acontecer várias coisas, né? Terremotos, guerras, rumores de guerra, epidemias. Então, a gente sabe que no século 13, né, 12 ou 13, nesse período aí aconteceu a peste negra, que matou 1/4, né, da população do mundo. Muita gente, né? É a doença que era a pulga, transmitia vinda do rato, né? Houve a grande guerra santa, né? Que Jesus disse haverá guerra, rumor de guerra, do rei Ricardo da Inglaterra para defender o catolicismo. Então, uma guerra de religiões, né? Enfrentando o sultão Saladino, porque ele estava oprimindo os peregrinos que iam para Jerusalém adorar, né? Fazer peregrinações. Então, os muçulmanos dali estavam matando, prendendo os cristãos. Aí a Igreja Católica, praticamente através do rei Ricardo, organizou uma guerra. Então, isso tudo está acontecendo nesse período aqui, nesse intervalo aqui. Ó. Jesus disse que haverá agora. Então, o que diz lá nas 70 semanas de Daniel, diz assim, né? Que até o fim haverá guerra. Veio a ONU com essa história de paz e tal, mas não conseguiu fazer paz. Você vê agora que sem nenhum motivo aparente a Rússia invadiu a Ucrânia e está lá matando pessoas. Depois do arrebatamento é que as pessoas vão ter um certo sossego aparentemente, mas Paulo também previu isso em Tessalonicenses capítulo 5, né? Quando ele diz, 1 Tessalonicenses, que quando andarem dizendo a paz e segurança, sobrevirá a repentina destruição, não é isso? Capítulo 5, versículo 3 de 1 Tessalonicenses, que diz assim, porque quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escapará. Então, logo após o arrebatamento, que o anticristo fizer um discurso formidável, que convencer as pessoas a receberem o seu número na mão ou na testa, o mundo vai ficar uma maravilha. Esse povo que desapareceu aí, que a Bíblia diz que ele levantará a sua voz para blasfemar contra os que habitam no céu, né? Então a blasfêmia é essa, é distorcer a conversa. O povo foi arrebatado para Deus, para o seu trono, mas eles vão dizer o quê? Foram os extraterrestres que desapareceram, foram sugados, foi alguma coisa ele vai inventar
Só os que ficaram, que tinham consciência bíblica ainda é que não vão na conversa dele, né? Mas a maioria vai adorar a besta. E isso é durante esses 7 anos, né? Que é a última semana que falta se cumprir. Irmãos, tem alguma dúvida do que eu falei aqui, vocês, a respeito dessas 70 semanas? 70 semanas são 70 semanas de ano, certo? Que dá 490 anos. Então, 469, 490 anos, né? 483 anos já se cumpriu. Foi até a morte de Cristo. Desde que Neemias saiu, né? Então, o profeta Daniel saiu desde a ordem para restaurar Jerusalém. Não é quando foi construído o templo. É até a restauração de Jerusalém. Então, quando o rei Artaxerxes deu a ordem para Neemias ir, aí começou a contar as 70 semanas. E isso Daniel falou antes. Daniel não está falando depois. Daniel viveu antes de Neemias e de Esdras. Então ele está fazendo uma profecia do que iria acontecer. E quando saiu a ordem para reconstruir Jerusalém, que nós lemos no capítulo 2 de Neemias, ali é o início do cumprimento da profecia de Daniel. E aí dali para frente são 490 anos. Só que entre os 483 e os 70 que faltam, teve esse intervalo da graça, porque mataram Jesus, né? Cumprido aí, né? Será tirado o Messias e não será mais. Está lá o Cristo, o ungido. Aí depois a cidade santa será destruída pelo povo do príncipe que há de vir, que é o anticristo. E depois que os salvos for arrebatado, aí termina esse intervalo da graça, né? Das igrejas, e vai ter salvação de gentios e de judeus, mas em tempos difíceis, né? Porque a besta vai matar os santos, né? Aqueles que ainda perseverarem em não querer o seu governo, não é isso? Deu para entender? Ou ainda então, essas semanas é o tempo para que tudo se complete. Da vida de Cristo. Quando terminar a última semana, termina tudo, né? Aí começa o milênio de Cristo. Então a gente já está na metade. Quer dizer que já passou. Não, passou 69 semanas. A gente ainda não está na última semana, né? Falta se cumprir os 7 anos de tribulação. É quando nós fomos arrebatados, é que começa a contar a última semana. 7 anos de tribulação. Uma semana é uma semana de anos. Aí é quando diz assim, ele fará o concerto com muito por uma semana. E Daniel divide bem, 7 semanas e 62 semanas, que dá 69. Ele não disse que dá 70, né? Aí depois vem o povo do príncipe que há de vir. E o príncipe que há de vir vai fazer um concerto com muitos por uma semana, que é os 7 anos que faltam. Mas isso só vai acontecer quando os salvos forem tirados aqui da terra, né? Você vê no desenho aqui que o período aqui que tem o nome igreja vai terminar aqui no arrebatamento. Aí vai ficar só os 7 anos que faltam da grande tribulação, que a gente não vai estar aqui. Então, Eu sei, mas assim, nós estamos em que semana? não, nós não estamos em nenhuma semana. Só Nós estamos no intervalo. Nesse intervalo. Ainda está no intervalo. Nós estamos no intervalo da graça. Porque senão a gente ia saber quando Cristo ia vir. Então a gente não sabe. Esse intervalo é para ninguém saber. Porque se Daniel fosse ter uma profecia dizendo até o tempo, a gente ia saber quando Jesus viria. Né? Porque Satanás já fica sabendo que tem pouco tempo quando ele é lançado na terra. E porque ele prepara uma guerra no Armagedon. Satanás prepara uma guerra no Armagedon. Porque ele sabe que o arrebatamento, do arrebatamento para a vinda de Cristo são 7 anos. Ele sempre sabe, porque ele conhece a Bíblia. Aí ele está sabendo. Por isso que diz assim, né? Que
que na sétima trombeta vi sair da boca da besta, do falso profeta e do dragão, né? 3 espíritos semelhantes a rãs. Estes são os espíritos que vão pelo mundo inteiro para enganar as pessoas com sinais e prodígios, para convocar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Quer dizer, Satanás sabe quando é essa batalha. Isso é a prova que o arrebatamento será antes. Porque quem tem consciência sabe, quando Cristo arrebatar os salvos, quando os salvos desaparecer, as pessoas que tiverem alguma informação sobre esse assunto, se não acreditar no que a besta está dizendo, ele vai saber que faltam 7 anos para Jesus. Nós não sabemos quando hoje, mas depois do arrebatamento, Satanás fica sabendo da vinda. Porque ele sabe que é 7 anos depois do arrebatamento. E a prova que o arrebatamento já tem acontecido é que Satanás vai sair enganando as pessoas para ir para essa guerra contra Cristo, lá no capítulo 19 de Apocalipse. Que ele virá, né? E destruirá com a espada da boca o exército da besta. Se eles estão lá reunidos, irmão, é porque Satanás sabe que aquele momento é o momento da vinda. Ele não sabe agora, porque ele não sabe o dia do arrebatamento. E João ia escrever alguma coisa, né? No capítulo 10 de João, teve 7 trovões, não foi? Aí João ia escrever o que os trovões disseram. Aí o anjo disse, não, isso aí é o segredo de Deus. Não escreve não. Quer dizer, João talvez nem sabia o que era aquilo, mas ele disse uma coisa ali, que se ele tivesse escrito, a gente iria saber. Porque, olha, irmão, qualquer data judaica dá 7 pedaços. Se você disser assim, hoje nós estamos no ano 5.783. Se você botar assim, em hebraico, ano 5.783, dá 7 palavras. Eu não estou dizendo que foi isso que os trovões disseram, mas ele pode ter dado uma data judaica ali. E João ia escrever sem saber de nada, não sabia a data judaica que João estava fazia muito tempo, né? E João aí o anjo disse, não escreva. Está lá no capítulo 10 do Apocalipse isso. Não escreva, essas palavras aí estão seladas, né? E se cumprirá o segredo de Deus. O segredo de Deus é o quê? O momento certo das coisas acontecer. Ninguém sabe. Ninguém sabe quando vai ser o arrebatamento. Mas depois que o arrebatamento acontecer, o maligno, pelo menos ele vai saber que 7 anos depois é quando Jesus virá tomar posse, né? Aí ele já tem um exército preparado para receber. Está lá no Apocalipse, né? Quem não gosta do Apocalipse são os amilenistas, os pós-tribulacionistas. Quem não gosta, o Apocalipse para eles é só um livrinho de história. Para Augusto Nicodemos, para Hernandias, que o Apocalipse é revelação, é desvendamento. Veio desvendar o que estava oculto. Se o povo do tempo antes de João não sabia que a ressurreição dos mortos ia ter 2 etapas, né? Porque Paulo diz em Atos 24:15 que haverá ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. Mas só no Apocalipse é que mostra que é 1000 anos de uma para outra. Então o Apocalipse veio para desvendar. Aí vem os palhaços, né, mentirosos, para dizer, não, Apocalipse, não, isso aí é outra coisa. Não vamos esquecer o Apocalipse, né? Quando Jesus vier, o julgamento é tudo junto já, né? Ímpico, encanto. Então, os amilenistas pregam isso, e os pós-tribulacionistas. Mas essas 70 semanas de Daniel, e essas 70 semanas que nós vemos aqui, nos dá a mostrar que esses intervalos propositados é para mostrar que tem um intervalo grande, que é o período da graça. Então Deus te abençoe.